Olá pessoal, passando hoje para falarmos do ingresso do Sol no signo de Câncer e do início do inverno que começou agora. Então, dia 21 de junho, às 5h25, o Sol ingressou em Câncer. É quando ocorre o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, né? E ele representa o ponto mais escuro do ciclo solar. E, ao mesmo tempo, é o início do retorno à luz, né? Quando chega ao seu ápice da escuridão e, a partir daí, começa o retorno à luz. Então, é um tempo de silêncio fértil em que a semente repousa na terra antes de brotar. Aquilo que ocorre na natureza também ocorre em nossas vidas, né? São momentos de pausas para alinhar a vida, quando a gente busca a harmonia com um constante fluxo de mudanças das forças naturais. É um momento de mergulho, né? O inverno, ele marca um rito de passagem, de renascimento interior, né? É o tempo do mergulho interno e nada melhor do que perceber que tudo que existe de fragmentado em nós nesse período. É tempo de matar velhos hábitos, pensamentos, sentimentos, emoções que nos impedem de entrar em contato com o ser essencial que somos. Esse mergulho reforça a nossa conexão com a natureza, com os seres, os sinais do céu, a Mãe Terra, com o todo, né? Porque o silêncio ele é muito importante. Então, quando aquietamos, né, um portal se abre para o que há de melhor eclodir em nós. Nós não evoluímos sozinhos, né? Precisamos um do outro para nos reconhecermos. A gente se reconhece na presença do outro e assim crescermos. Quando o Sol ingressa em Câncer, nós somos convidados a nos voltar para dentro, cuidar da nossa criança interior, acolhendo, nutrindo todas as partes que estão carentes em nós. Este signo cardinal de água é regido pela Lua e traz à tona as emoções profundas, a necessidade de segurança, a conexão com o lar, a família e as raízes. Simboliza proteção, cuidado e nutrição emocional, memórias, passado e ancestralidade. É um momento do ano em que a natureza pede recolhimento, introspecção e conexão com o nosso íntimo. No inverno, a vida desacelera para que possamos fortalecer a base, tanto física quanto emocional. Por isso que ontem eu estava para escrever ou gravar sobre o Sol em Câncer, mas o inverno me pegou em cheio, né? O ingresso do Sol em Câncer. Eu quis ficar recolhidinha, sabe? E é importante a gente se respeitar. Muitas das vezes a gente programa as nossas tarefas, né? Mas sem entrar em contato com o que nós estamos sentindo. Então, isso para mim ainda é novo, porque eu tenho muito aquilo do tem que, mas estou quebrando cada vez mais. Então, ontem mandei um avisinho que hoje eu passaria tudo. Então, o Sol ingressou em Câncer, formando um trígono com um nódulo lunar norte em Peixes. Esse aspecto abre um portal de alinhamento entre nossa identidade, nossa essência e o caminho evolutivo que a alma deseja percorrer.
Esse aspecto harmonioso, ele favorece a integração entre quem somos e quem estamos nos tornando. Sob sua influência, nós podemos compreender que o verdadeiro crescimento, ele não se mede apenas pelas conquistas externas, mas pela capacidade de ouvir a voz da nossa alma, honrar nossa sensibilidade, nos reconectar com aquilo que genuinamente nutre o nosso coração. Câncer nos conduz às nossas raízes, à memória afetiva e ao sentimento de pertencimento, enquanto o nó do norte em Peixes aponta para o futuro, pautado pela compaixão, pela espiritualidade, pela confiança e pela entrega ao fluxo da vida. Juntos, esses arquétipos nos lembram que a evolução acontece quando acolhemos nossa história sem nos aprisionarmos a ela, permitindo que a sabedoria do coração nos guie em direção ao nosso propósito. É um momento favorável para curas emocionais, reconciliações internas e para reconhecer que aquilo que alimenta a alma também ilumina o caminho. Bom, Mercúrio está em conjunção a Júpiter, reforçando o signo de Câncer, e ambos formam um campo fértil para iluminar e expandir questões ligadas às emoções, à família, à maternidade, heranças emocionais e espirituais, a cura dos padrões ancestrais, dinâmicas familiares, a conexão com valores íntimos e sagrados, né? E a renovação da fé na vida e nas relações íntimas. Essa conjunção segue até dia 29 de junho, quando ocorre a lua cheia em Capricórnio, potencializando todos os assuntos de Câncer, né? Como possibilidade de ressignificar e fortalecer vínculos familiares. É um ótimo momento para terapias, curar questões emocionais, permitir o crescimento interior com base emocional sólida. Mas existe também o risco da superproteção ou dependência emocional, o apego ao passado, o excesso de nostalgia e a idealização dos vínculos ou expectativas exageradas nas relações. O desafio nesse período vai ser manter o equilíbrio entre nutrir e permitir o crescimento, evitando sufocar-se, né, e aos outros. Alguns rituais interessantes para esse período, né, que nós podemos criar, né, são rituais de aconchego, dedicar tempo ao autocuidado, praticar o perdão e a autoaceitação. Enfim, né, é um tempo ótimo essa semana, agora que o Sol ingressou em Câncer, para nós podermos nos trabalhar. Por quê? Dia 29, Mercúrio entra em retrogradação em Câncer, né? E então vai ser um tempo bom também para refletir sobre todas as situações que nós elencarmos no decorrer dessa semana. E no dia 30, Júpiter ingressa no signo de Leão, né? E aí é uma outra vibe. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, né? Esse momento de acolhimento, de nutrição. Se permita. Só você tem o poder sobre a sua vida, mais ninguém. Então, se acolha, se nutra. Câncer fala sobre isso, né? Eu costumo muito dizer que se nós formos olhar o simbólico de Câncer, que é o caranguejo, o que ocorre? Quando o caranguejo ele se sente amedrontado, ele vai acolher o outro ou ele entra para dentro da casca? Aí já começa um simbólico do Câncer. Nós temos que saber que estamos protegidos,
né, que nós nos nutrimos antes de poder nutrir e acolher os outros. É isso que eu queria deixar. Eu sou Tereza Maia, sou astróloga, terapeuta sistêmica e queria dividir com vocês essas informações. Então, vamos com tudo, porque a vida pede muito mais. Namastê.